Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que felizes, alegres no Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor, em primeiro lugar, me ensinou. E eu fiquei maravilhado. E eu pedi ao Senhor, Senhor, assim como o Senhor falou comigo, não permita que a minha incapacidade, seja intelectual, seja a minha incapacidade de comunicar aquilo, impeça de que as pessoas recebam a Tua palavra. E que todas elas sejam alimentadas pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que em nome de Jesus os irmãos também possam se maravilhar com aquilo que o Senhor vai ensinar para as nossas vidas hoje. Amém? Meus irmãos, é um prazer, é uma alegria imensa estar aqui. Geralmente estamos sempre aqui às quartas-feiras, né? Dirigindo aqui o culto. E eu digo sempre que é uma responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio. É uma honra servir ao nosso Deus maravilhoso. E dessa vez para compartilhar do assunto que eu mais gosto na minha vida, né, que é da palavra de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em 1 Reis, capítulo 2. Enquanto o nosso irmão vai abrindo ali, peço também para que, caso você tenha uma Bíblia, possa abrir e fazer essa leitura junto comigo, amém? Em 1 Reis, capítulo 2, o rei Davi já tinha por volta de 70 anos de idade. Ele já estava próximo de morrer. O Senhor já havia escolhido o próximo rei, que seria Salomão, o filho do rei Davi com Batseba. E Davi, sabendo que restava pouco tempo de vida, ele vai chamar Salomão para dar alguns de seus últimos conselhos. E agora, como pais e mães que estão aqui presentes, eu gostaria de que vocês imaginassem esse cenário, de que vocês já sabem que vão ser recolhidos ao Senhor, vocês não vão ficar mais por aqui. Então vocês chamam os filhos de vocês. E a pergunta que fica é: quais seriam os seus últimos conselhos? O que você diria ao seu filho? Esses últimos conselhos certamente seriam aquilo de mais importante que havia dentro do coração de Davi. Eu acredito que seria também aquilo de mais importante que existe nos nossos corações. Como pais e mães, eu ainda não sou ainda, mas eu imagino que eu diria ao meu filho para que estudasse, na verdade, para que buscasse se profissionalizar, para que buscasse ter uma condição melhor para dar aos seus filhos. Eu pediria ao meu filho para que se atentasse à palavra de Deus. Nós daríamos inúmeros conselhos. Davi também, não vai dar apenas esse que nós vamos ler aqui, muito obrigado, meu irmão. Ele também vai dizer sobre alguns homens que Salomão deveria ficar de olho, deveria ficar atento, porque eles tinham prejudicado Davi ou tinham auxiliado Davi. E Salomão precisaria ou eliminar esses homens ou então honrá-los. E olha só o que o rei Davi diz para o seu filho Salomão no capítulo 2, versículo 1. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse, versículo 2: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. É interessante que Davi usa a mesma expressão, a mesma palavra no hebraico, de quando o Senhor vira para Josué e diz: seja forte e corajoso. É impressionante como esse homem foi impactado pela história de Israel, pela história do povo de Deus, e guardou essa palavra nos seus últimos conselhos. Vamos seguir, versículo 3. E faça aquilo que o Senhor seu Deus manda, obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Então aqui é muito interessante também, que lá em Deuteronômio capítulo 28, quando o Senhor vai dizer a Israel todas as bênçãos que vinha da obediência do povo a ele, e também as maldições, é muito comum a gente encontrar essas expressões: ouve, atenta, obedeça. Então, mais uma vez, Davi, que eu acredito que tenha sido o homem apaixonado pela palavra de Deus, apesar de não ter a Bíblia dessa maneira como temos hoje em dia, esse é um dos últimos conselhos que Davi dá. É interessante que ele diz o seguinte: ele deve obedecer todas as leis do Senhor, todos os mandamentos. E ele diz assim, ou seja, uma condição: se você fizer isso, se você obedecer ao Senhor, se você fizer aquilo que lhe agrada, então
você será bem-sucedido em tudo que você fizer. No versículo 4. Vamos abrir no versículo 4. Obrigado, meu irmão. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. É muito interessante a gente perceber que Davi de novo coloca uma condição: se você obedecer a Deus, se você fizer o que é correto, se você guardar os seus mandamentos, se você fizer aquilo que agrada ao Senhor, então o Senhor vai cumprir a promessa que Ele me fez. E a promessa que o Senhor tinha feito ao rei Davi é de que os filhos de Davi e toda a posteridade, toda a descendência de Davi, elas também se assentariam no trono de Israel. Então ele diz: se você fizer o que é correto, meu filho, tenha certeza de que o Senhor cumprirá a sua promessa, de que o Senhor cumprirá a sua palavra. E então o grande rei Davi morre. 7 capítulos depois, em 1 Reis, capítulo 9, nós vemos agora o Senhor falar a Salomão. E isso é muito interessante. Eu peço para que os irmãos repitam comigo. Davi destaca aqui duas coisas. A primeira é obediência e a promessa de Deus. Então guardem nos corações essas duas palavras: obediência e promessa de Deus. É isso que Davi vai apontar para Salomão, que ele deve fazer, que ele deve cumprir, por onde ele deve se guiar até o fim da sua vida. Em 1 Reis capítulo 9, 7 capítulos depois, Davi já havia falecido, Salomão já tinha terminado a construção, que era um grande sonho da vida de Davi, construir um templo ao Senhor, porque ele olha aquela maravilha, o local onde ele mora, e pensa: olha, acho que o Senhor merece também, né? Mas o Senhor vai dar uma chamada em Davi, né, com muito amor, com muito carinho, e falar: Davi, quando foi que eu pedi alguma coisa desse tipo? Quando foi que eu me incomodei? Né? E a gente vai ver que alguns capítulos depois, o Senhor diria que ele não construiria o templo, mas que o seu filho sim construiria, realizaria o grande sonho que Davi tinha no seu coração. Olha só, no capítulo 9, versículo 4, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Agora não é mais Davi já havia morrido e recolhido ao Senhor. Agora é Deus quem fala a Salomão. Prestem muita atenção. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, versículo 5, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Então peço para que os irmãos repitam comigo novamente. Deus vai apontar para as duas coisas: obediência e a sua promessa. Então perceba que Davi, antes de morrer, aponta para a obediência e para a promessa de Deus. E agora o Senhor vai falar com Salomão e aponta para a obediência e a promessa de Deus. Então é interessante que é como se o Senhor estivesse reforçando para Salomão que ele deveria fazer aquilo que o seu pai, num leito de morte, pouco tempo antes de falecer, havia dito para ele. Mas há uma adição aqui, meus irmãos, que me deixa impressionado. Volta no versículo 4, por favor, meu irmão. Olha só, Davi não dá testemunho de si mesmo. Davi não diz que Salomão tem que servir ao Senhor como ele. Davi não se coloca como uma referência para que ele seja um homem de Deus, ou como um rei que agrada a Deus, mas é o Senhor quem fala de Davi. Ele diz: se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai serviu. E meus irmãos, enquanto eu li essa palavra na minha casa, duas perguntas me vieram à mente. Primeira, quem é Davi? Porque eu não sei você, mas lendo isso eu fiquei impressionado. Eu falei: quem é esse homem? O que ele fez? O que ele come? Onde ele vivia? Né? No Globo Repórter? O que ele fez para agradar assim a Deus? Quem era ele? Meu irmão, eu quero imitar esse cara, eu quero me parecer com esse cara, eu quero saber o que ele fez para fazer também, eu quero agradar ao Senhor. Né? A primeira pergunta.
A segunda pergunta é: o que significa sincero e honesto? Porque, meus irmãos, Deus escolheu 2 adjetivos para o coração de Davi: sincero e honesto. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que pesquisar isso, eu tenho que saber o que significa, eu tenho que procurar sobre isso, eu quero ver no original, eu quero ver no hebraico, eu quero ver outras versões, eu quero saber o que é isso, porque eu quero ter esse coração. Você quer também ter esse coração? Então fique atento, meu irmão, não perca, fique atento. Olha só o que ele vai fazer. Vamos primeiro responder a primeira pergunta. 1 Samuel 16, versículo 1, meu irmãozão, por favor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos ver quem era Davi, de onde ele veio, o que ele fazia. 1 Samuel 16, 1, por favor, meu irmão. 1 Reis. Em 1 Samuel, capítulo 16, obrigado, meu irmão. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Isso é o Senhor quem está falando. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Os irmãos estão lendo Juízes, acredito que a maioria, né, no Vida com Deus, né? E é interessante que a gente, aliás, terminamos ontem, né? Terminamos o livro de Juízes. Então, esse período, né, onde Israel é governado por juízes, por homens, tem uma mulher, inclusive, que é juíza, né, que eles vão ali ser levantados pelo Senhor como resgatadores, porque nesse período dos juízes ali, você vai ver que tem um ciclo interminável, quando a gente lê dá até agonia, né, em que o povo ele está com Deus, bênção, glória a Deus, servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Aí então ele se esquece dos mandamentos de Deus, ele começa a servir outros deuses, ele abandona o Senhor, e aí ele vê um período onde ele é cativo, onde esse povo sofre, onde é dominado pelos povos inimigos, e aí então no meio do sofrimento, eles se lembram do Senhor, eles se arrependem, eles pedem o perdão de Deus, eles se voltam para Deus, então Deus institui, ele levanta um governante, um juiz. Então esse povo começa a gozar de um tempo de paz, e o ciclo volta, em que abandona o Senhor, e acontece tudo novamente. Então depois desse período, a gente vai dar início ao período dos reis, e o primeiro rei é Saul, um rei escolhido pelo Senhor. Só que Saul, ele vai desagradar a Deus, Saul vai desobedecer ao Senhor, e nós vamos ver aqui uma diferença do primeiro rei para o segundo rei de Israel. Ambos pecaram, mas a grande resposta é o que eles fizeram, o que foi que aconteceu após a queda deles, e nós vamos ver daqui a pouquinho, meus irmãos. Então a primeira coisa que nós temos aqui de informação é que Davi era um filho de Jessé, ele era da cidade de Belém, que do hebraico significa casa do pão, e ele era também da tribo de Judá, em que mais tarde nasceria o meu e o teu Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos agora ver um outro detalhe sobre Davi, no versículo 11, meu irmão, por favor. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Vamos ficar até aqui nesse primeiro momento. Então temos de detalhe que ele era de Belém, que ele era filho de Jessé. Aqui nós temos outras informações. Ele era o filho caçula, o mais novo de 8 filhos de Jessé, e quem cuidava das ovelhas de seu pai. Agora nós vamos ver o versículo 12, versículo seguinte. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. Vamos ficar até aqui também, nesse primeiro momento, para ver que Davi era um cara bonitão, era modelo, saudável, belo rapaz, de olhos brilhantes, né? E vamos ver no versículo 18, aquilo que Davi tinha de melhor, de mais impressionante, e aquilo que eu e você precisamos sair daqui hoje, querendo, desejando por isso, amém? Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Então vamos adicionar mais uma característica: Davi tocava bem. Ele também é valente,
bom soldado. Davi não se escondia. Então é interessante que quando Davi fala para Salomão, seja forte, né, não seja medroso, ele era valente, era bom soldado. Fala bem, tem boa aparência. E aqui, meus irmãos, o mais importante que Davi tinha, e o Senhor Deus está com ele. Ou seja, se nós olharmos o currículo, imagina que você trabalha no RH de uma empresa. Você lê todos esses detalhes de Davi, você fala, eu quero esse cara na minha equipe. Poxa, ele é gabaritado, tem tudo. Olha só, gente, ele toca bem, ele fala bem, ele é valente, não se esconde, ele é bonito, ou seja, ele tem tudo. Meu Deus do céu, né? Mas o que a Bíblia define como aquilo que ele tinha de mais precioso era o Senhor estar com ele. Não importa se temos algo faltando nas nossas vidas, mas se tivermos o Senhor ao nosso lado, o Senhor conosco, nós teremos tudo, porque isso é o que temos de mais importante, mais do que riquezas, mais do que status, mais do que fama, mais do que reconhecimento dos homens, mais do que qualquer outra coisa, devemos ter o Senhor conosco. Você deseja ter o Senhor contigo? Deseja ter o Senhor na tua empresa, na tua casa? Então vamos continuar vendo o que foi que esse cara fez para atrair assim a atenção de Deus. Né? Lá em 1 Samuel, versículo 16, aí volta por favor, meu irmão, no versículo 1. Sermão é uma bênção, sermão é uma bênção. O Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Já lemos aqui antes. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Ou seja, tem um rei de Israel ainda que é Saul, mas o Senhor já escolheu um novo rei. O Senhor já escolheu o segundo rei. E é muito interessante que Samuel era homem de Deus, mas o Senhor fala, eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. É impressionante como em alguns momentos o Senhor é muito claro, como ele é para Noé. Noé, olha só, tantos côvados de altura, tantos côvados de largura, tantos compartimentos, faça assim, dessa maneira. É impressionante como Deus deu todos os detalhes de como a arca do Senhor deveria ser. Mas é impressionante como em alguns momentos o Senhor só fala, vai, ou diz, sai. Como a gente lembra de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Samuel deveria sair de onde estava, sem saber quem era o próximo rei, sabendo apenas que era filho de Jessé. Agora vamos lá para o versículo 6. Vamos avançar um pouquinho. Samuel recebe essa palavra do Senhor. E então a Bíblia fala que ele tem medo. Porque se Saul ficar sabendo que ele vai ungir um novo rei, o que poderia acontecer com Samuel? Saul olharia para isso e diria, Samuel, vem cá, você está jogando em que time? Você não está a favor de mim? Você não está do meu lado? E poderia matar Samuel. Então Samuel, preocupado com a sua própria vida, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? E é impressionante que o Senhor dá a ele as estratégias. Enche um chifre com azeite, olha, leve também um animal, se perguntar, diga que você foi sacrificar a mim. E então Samuel chega a Belém, e a Bíblia fala que os anciãos, que os líderes daquela localidade, eles vão sair, vão se deparar. Meus irmãos, eu falo isso porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou imaginando a cena. Eu estou vendo, bem nessa junto comigo. Samuel chega lá em Belém e os homens ficam assustados. O profeta do Senhor está aqui? Ai meu Deus, o que será de mim? Quem poderá me defender? Se pegaram a referência. Então ficaram preocupados, dizendo, Samuel, vem cá, por que você está vindo aqui? É de paz que você vem? É por um bom motivo que você está vindo? A gente tem que se preocupar, Samuel. E ele diz, calma, fiquem tranquilos, na paz, nós vamos sacrificar ao Senhor, não há motivo que se preocupar. E então chegamos ao versículo 6. A palavra de Deus diz que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu.
É impressionante que, se a gente for ler, Samuel não disse para as pessoas, ele pensou. E olha que ele pensa bonito. Certamente, diante do Senhor, aqui na presença, é aquele que o Senhor escolheu. Isso me traz algum certo temor, porque era um homem de Deus, escolhido por Deus, homem aprovado por Deus, mas que também se engana. Nós podemos nos enganar. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos olhos, com a nossa vista, e vamos aprender aqui algo muito importante, que só o Senhor vê, e que com a ajuda do Senhor nós podemos não errar, amém? Versículo 7, por favor, meu irmão. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. O que eu acho que interessante é que Deus menciona duas coisas: a aparência e a altura, ou seja, exatamente aquilo que Samuel bate o olho em Eliabe e se destaca. Eu posso então dizer que Eliabe era um homem alto e bonitão. Então imagino que Samuel está diante dele e fala: esse é o próximo rei? Esse é o rei que nós precisamos? Imagino que como ele era um soldado de Saul, devesse ser um homem forte. E fala: estamos diante dele, é esse o escolhido do Senhor? Mas o Senhor diz para ele: Samuel, não se atente para a aparência nem com a altura deste homem. E o que eu acho muito legal é que, o que eu posso entender sobre isso? O Senhor tinha dito a Samuel que era um dos filhos. O Senhor queria ensinar para Samuel algo muito valioso e algo importante para mim e para você, que estamos tendo acesso à palavra de Deus hoje, para não nos guiarmos apenas pela aparência, apenas pelo que é visível. O Senhor continua: eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Aqui é como se o Senhor tivesse chamado Samuel para o canto e dissesse: Samuel, quem é Deus aqui sou eu. Você julga pela aparência, você julga por aquilo que você vê, você julga pelos teus olhos. Mas Samuel, eu não sou como os seres humanos. Eu vejo a aparência, mas eu vejo o que está atrás da aparência. Eu vejo o interior, eu vejo o coração, eu vejo a essência, eu vejo aquilo que está dentro do homem, e só eu posso enxergar aquilo que está no coração e na mente do homem. Isso me deixa muito impressionado, porque se o Senhor vê o coração, e a gente for acelerar um pouquinho a história, isso significa que o Senhor viu o coração de Davi. E como a gente leu há pouco tempo, Davi era um homem bonito. A gente pode pensar, peraí, o Senhor vê o coração. Não, mas Davi era um homem bonito, falava bem, era forte, valente, guerreiro, bom músico. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, para todos aqueles que leem a palavra de Deus, que o que mais importa é aquilo que está dentro do homem, é o nosso coração. A gente vem para a igreja e a gente pode cortar as unhas, pentear o cabelo, colocar um bom perfume, vestir a melhor roupa que temos no nosso guarda-roupa, mas dentro de nós estarmos sujos, estarmos podres, estarmos fedendo. Eu imagino que diante do Senhor seja isso que chame a atenção de Deus. Não a nossa performance, não a nossa aparência, não aquilo que podemos fazer com as nossas mãos ou com os nossos lábios, não aquilo que podemos produzir, mas sim com aquilo que há dentro de nós, aquilo que há de mais importante no ser humano, que é o seu coração. Nós vamos ler agora o versículo 11 de 1 Samuel capítulo 16. Já passaram os filhos de Jessé. Eu imagino que Samuel pensou assim: olha, se Deus falou para eu vir até aqui, e se Deus falou que era um dos filhos de Jessé o próximo rei, Deus não falha, não erra, não mente. É um dos filhos.
Só que está estranho, porque já passou todo mundo, nenhum deles é aquele escolhido do Senhor. Então ele pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel, como quem dissesse: já era para ter feito isso antes. Está esperando o quê? Chama o menino. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. E no versículo 12, por favor, meu irmão. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, ou seja, não ficava para trás de nenhum dos irmãos dele, não ficava para trás de Eliabe. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unjam. Então estamos aqui diante agora do homem que atraiu a presença de Deus, do homem que chamou a atenção de Deus pelo seu coração. Eu fico impressionado. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 7, nós vamos ler que esse homem não vai ser apenas obediente ao Senhor, mas ele vai ser obediente também ao seu pai. Nós vamos ver que o pai de Davi diz a ele para que leve queijos aos comandantes, para que leve também alimento aos seus irmãos. E a palavra de Deus diz que na manhã seguinte, bem cedo, Davi se levantou e foi, e cumpriu a ordem que o seu pai tinha ordenado. E melhor, ele não largou as ovelhas lá sozinhas. A palavra de Deus diz que ele deixou outra pessoa com essa responsabilidade, enquanto ele ia lá cumprir a missão de seu pai, para que cuidasse das ovelhas de Jessé. Então, duas coisas me chamam muita atenção aqui. A primeira é que o homem obediente a seu pai certamente seria também obediente ao Senhor. E a segunda coisa é: se Davi tinha zelo, cuidado e responsabilidade com as ovelhinhas de seu pai Jessé, mais tarde ele teria zelo, cuidado com as ovelhinhas do Senhor Deus, com o povo de Israel. Nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 17, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Davi vai até lá, ele leva os queijos e os alimentos, os pães. E então a Bíblia fala que existe um homem chamado Golias, filisteu, um povo que deu muito prejuízo aos filhos do Senhor, ao povo de Israel. Então a Bíblia fala que aquele homem media, traduzindo, e trazendo para os tempos atuais a nossa medida de côvados para centímetros, aquele homem devia ter um pouco menos do que 3 metros. Alguns dizem que 2 metros e 92 centímetros, outros dizem que 2 metros e 45 centímetros. Um homem que tinha um pouco menos de 3 metros. Mas gostaria agora de que vocês dessem um start e imaginassem a altura desse homem. Imagine um homem de 2 metros de altura, quase 3 metros. É grande, é alto. Imagino que também seja muito forte. A palavra de Deus diz que esse homem era guerreiro desde muito jovem, experimentado em batalha. E é esse homem que está desafiando agora o povo de Deus. E a Bíblia fala que nenhum desses homens se candidata a lutarem com Golias. E imagino que porque também tinha um grande problema por detrás dessa batalha. Além do homem aceitar esse desafio de Golias e ter a probabilidade de morrer, ainda tinha um acordo, que era: aquele que perdesse teria o seu povo escravizado pelo outro. Caso um homem de Israel lutasse contra Golias e perdesse na batalha, não somente sua tribo, mas como todo o povo do Senhor, seria escravizada e cativa pelos filisteus. Nenhum aparece, ninguém levanta a mão, ninguém diz eu vou, mas então surge um Davi, ruivo, de boa aparência, que se candidata e diz eu vou. E é impressionante que nem Saul leva muita fé nesse menino. Só fala assim: peraí, Davi, vem cá, olha só, pelo amor de Deus, Davi, já viu a altura desse cara? Ele é guerreiro de muito tempo, Davi.
vai dar ruim para você, Davi, você vai tomar prejuízo, Davi, você vai morrer, Davi. E aí, né, Davi fala, peraí, meu senhor, olha só, enquanto cuidava das ovelhas de meu pai, veio um urso e um leão, e eu peguei pela barba e o matei, o feri. E aí parece que Davi está se engrandecendo, né? Só que Davi fala, o Senhor que me livrou das garras do urso e do leão, me livrará também deste homem. Davi era um homem que tinha o coração no Senhor. Davi não se impressionava com a altura e a aparência de Golias. E o que é muito interessante é que, se a gente for pesquisar, os ursos que habitavam naquela região nos tempos de Davi eram ursos pardos, que mediam um pouco menos de 3 metros de altura. E em posição de ataque, eles ficam em pé. Ou seja, quando Davi olhou para Golias, provavelmente ele pensou, eu já enfrentei um oponente desse. Eu já enfrentei alguém com essa altura. Não vai ser a primeira vez. Mas ele não confia na sua força. Ele confia no Senhor, porque ele diz, se o Senhor me livrou deles, vai me livrar desse incircunciso filisteu também. E a palavra de Deus diz que ele vai vencer esse gigante. E aí você está olhando para esse homem dizendo, uau, que homem de Deus. É quase que um super-herói. É quase que alguém inatingível, é quase que alguém de muito distante. E a Bíblia começa a dizer que esse homem vai ser fiel a Saul. Saul vai tentar matar Davi, mas ele de modo algum vai tentar fazer algum mal para Saul, porque Saul era um homem escolhido pelo Senhor. Então Davi vai permanecer fiel, vai fugir. Depois de 17 anos dele ter sido ungido, ele vai assumir o trono e vai reinar em Hebrom, onde ele vai ficar por 6 anos e meio, e depois vai governar Israel por 33 anos e meio, num total de 40 anos de reinado. E nós vemos, então, esse homem morrer. Mas outra coisa que me impressiona na palavra de Deus é que o autor bíblico, ele faz questão de dizer os acertos dos personagens, mas ele também não esconde os erros de cada um deles. Nós vamos ver que esse homem, Davi, o homem que a palavra de Deus vai dizer que era segundo o coração de Deus, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, vamos ler que ele caiu. E a sua queda não prejudicou somente ele, mas prejudicou também toda a sua casa e a sua descendência. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, para quê? Os reis costumam sair para onde? Para a guerra. Então, onde é que Davi tem que estar? Na guerra, ok. Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Aqui o autor, eu imagino que ele está colocando aquela luz vermelha assim, piscando. O rei, nesse período, nessa época, é para estar em campo de batalha, mas ele vai ficar em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco. Davi tirou aquele cochilo da tarde. Imagino que ele se levanta, se espreguiça, e a palavra de Deus diz: e foi passear no terraço do palácio. Foi andar, foi ver ali o seu reino, contemplar. E então a palavra de Deus diz: dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi não deveria estar ali, ele deveria estar guerreando, mas permaneceu no palácio, permaneceu em Jerusalém. E então uma mulher bonita está tomando banho e Davi vê essa mulher. Versículo 3. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã. Aqui está o grande problema. E esposa de Urias, o heteu. Assim que Davi vê aquela mulher tomando banho, irmãos, vocês concordam que
Davi não necessariamente queria ver aquela cena, concorda comigo? Ele está passeando pelo terraço, tal, aquela coisa toda, e aí ele se depara com aquela cena. Davi poderia ter falado: Senhor, misericórdia. Davi poderia ter corrido, Davi poderia ter pego as escrituras, Davi poderia ter falado: Senhor, apaga na minha mente, Senhor, não quero mais lembrar disso, Senhor, me ajuda, dá um jeito, Senhor, por favor, correr, fazer qualquer outra coisa. Mas não, Davi fica ali, e pior, ele manda descobrir quem é essa mulher. E sabendo quem era, sabendo de quem era a filha, e sabendo que ela tinha marido, vamos ler no versículo 4. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Nesse tempo eu fico: ai meu Deus. Davi não parou e está continuando. E meus irmãos, o pecado é assim. A gente primeira vista, a gente primeiro vê, ou então senão a gente primeiro projeta na nossa mente. E se naquele momento nós não pedirmos ao Senhor para que remova aquele pensamento da nossa mente, para que tire aquilo do nosso coração, a gente vai entrando e vai entrando. Não tem nada, não tem problema, não tem nada a ver. Não, deixa eu procurar saber, deixa eu investigar um pouquinho mais. E então ele manda chamar Batseba. A palavra de Deus diz: eles a trouxeram. E parando por aqui, imagina que Batseba chegou. Davi teve tempo de se arrepender, de falar: misericórdia. Falou: não, rei, o que está acontecendo? Está tudo bem em casa? Tudo bem. Pô, seu marido é show de bola, hein? Opa, beleza. Mais alguma coisa, rei? Não? Deus abençoe. Deus abençoe. Vai com Deus. Mas não, Davi prossegue. Ele não para. E Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. E a palavra de Deus diz que alguns versículos depois, essa mulher vai ficar grávida. E aí, meus irmãos, eu digo que para sustentar um pecado, você vai ter que cometer pelo menos outros 2, 3 ou 4. Para sustentar uma mentira, eu brinquei com o pessoal no EBD, né? Aí, você contou uma mentira sobre onde você... onde que você estava fazendo? Eu estava no supermercado. É impressionante que a pessoa fala assim: o que você vai comprar? Ai meu Deus, tem que mentir de novo. Comprar carne. Sim. E quanto é que está o preço da carne? Ai meu Deus. Não sei. Aí chutaram R$45, mais ou menos, dependendo aí da carne. R$45. Sim. E era dia de promoção no mercado? Ai meu Deus, de novo. Era dia de promoção. Era. E você levou só 1 quilo? Ai meu Deus, de novo. Não, eu levei 2. Isso o homem já está arrependido. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. E aí, é impressionante que para justificar um pecado você tem que cometer outros. E aí Davi, ele vai ter relações sexuais com essa mulher, ela engravida e Davi se pega ali pensando: meu Deus do céu, e agora? Essa mulher tem marido, manda chamar, ele vem. Meu querido, tudo bem com você? Graças a Deus, né? Show de bola. Olha só, você está aí na batalha, guerreando, homem de Deus, fiel ao Senhor. Faz o seguinte, vai para casa, vai descansar um cadinho, você está cansado, tua mulher está sozinha, vai lá, alegrar, né? Coisa boa. E a palavra de Deus diz que esse homem fala: meu Senhor, como é que eu posso ir para casa e me agradar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão lá em batalha? Era um homem de Deus, um homem temente. Não posso ir para casa, meu Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi vai tentando. Davi chega a embriagar esse homem: toma um vinho, toma mais uma. Imagino, né, que ali esse homem falou: não, tá bom, Davi, mais uma. Não, agora saideira, né? Ele está colocando mais. E aí o homem tá doido, né? Agora ele vai para casa, agora ele vai voltar lá. E aí ele, né, aconteceu aquele negócio. Pronto, ele é o pai, ele pega a responsabilidade e acabou. Mas a palavra de Deus diz que nem assim
ele vai para sua casa. Então Davi se vê sem opções. Ele quer encobrir um pecado, ele vai ter que cometer outro. Olha, se não é por bem, é por mal. Não vou ter mais escolhas. E aí então, ele escreve uma carta de próprio punho e encaminha através desse homem, que entrega a Joabe. E então, a palavra de Deus diz que esse homem, no momento em que o clima esquenta na batalha, ele é deixado lá propositalmente para morrer. Então imagino que quando Davi recebe a notícia de que ele havia morrido, talvez Davi tenha sentido aliviado, como quem pudesse fazer pronto, ele morreu. Acabaram os meus problemas, ninguém vai saber disso, agora eu tomo ela como minha esposa, ela vai ficar grávida, está tudo certo, de boa, ninguém vai ficar sabendo. E geralmente quando nós cometemos um pecado, é com essa intenção, de que ninguém saiba, ninguém vai saber. Afinal, se ninguém vai saber, não tem tanto problema assim, não é verdade? Só que Davi se esqueceu, meus irmãos, como nós nos esquecemos diariamente, é que apesar de ninguém saber, o Senhor sabia. O Senhor sabia. E nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Nos versículos anteriores, imagino que Davi está tranquilo e sossegado. Davi está de boa, servindo a Deus, se alegrando no Senhor, compondo salmos, se maravilhando na presença de Deus. Enquanto que Natã, enviado pelo Senhor, conta uma história para Davi. Natã diz a ele: Davi, é o seguinte, tinha uma cidade, e nessa cidade tinha um homem muito rico, muitas riquezas, muitas posses, e um homem que não tinha quase nada, a não ser um animalzinho. E aí veio um viajante, e esse homem rico vai recebê-lo em sua casa, mas Davi tem um porém. Ele não vai pegar dos tantos animaizinhos que ele tem lá, não. Ele vai mandar pegar do animalzinho que esse homem pobre, que esse senhor que não tem lá muita coisa, vai mandar tirar das mãos dele para oferecer a esse viajante, para eles se alegrarem e comerem. E então, meus irmãos, Davi se enche de furor. Davi, querendo praticar a justiça, diz: esse homem merece a morte. Esse homem não pode fazer uma coisa dessa. Como é que ele, tendo tanto, vai tomar daquele que só tem um, que quase nada tem? Como ele pode ser tão mau? Como ele pode fazer isso diante do Senhor? Será que esse homem não tem temor no coração? Será que esse homem não conhece a palavra de Deus? Além de ser, ele deve ser morto, ele deve restituir 4 vezes mais de tudo que ele tomou. Davi se enche de uma raiva, de um senso de justiça. E aí Natã vira para ele e diz: Davi, sabe esse homem rico da história? Imagino que Davi tenha dito sim. Pois bem, é você, Davi. E muitas vezes é assim que nós fazemos, meus irmãos. O pecado do outro, a gente bate. Tem que ser morto. Tem que pagar pelo que fez. Não pode ficar impune. Os olhos do Senhor estão vendo, tá? Só que Davi tinha o seu pecado. E ele achou que não seria julgado, que não chegaria o momento. Isso que eu acho mais impressionante, meus irmãos, que leva algum tempo. Davi está achando que está tudo bem com Deus, está uma maravilha, até ele ouvir que ele é o homem que cometeu aquela maldade e atrocidade contra um homem que nada tinha. E aqui, meus irmãos, Davi, ouvindo essa palavra dura, que era ele mesmo, ele poderia ter dito: Senhor,
Olha só, mas o que Batseba fazia justo naquela hora? Senhor, por que Batseba vai tomar banho logo quando eu vou olhar ali pelo terraço do templo? Senhor, eu mandei os meus guardas irem lá pedir informação dela, mas por que eles trouxeram também? Por que eles não falaram, não vou nada, isso é pecado? Mas Senhor, por que ela veio também? Se ela veio, é porque queria. É impressionante que Davi não vai colocar culpa em ninguém. Davi não vai se justificar. Davi não vai ficar contando desculpa. Davi não vai dizer, pois bem, Senhor, sabe, é porque isso, é por conta daquilo. Davi vai assumir o seu erro e vai dizer, pequei contra o Senhor. Davi não vai tentar convencer a Deus, Davi vai entender que ele errou, que ele cometeu um pecado, que ele fez o que não deveria, que ele fez o que desagradou a Deus. E entendendo isso, ele fala, perdi, Senhor, sou eu, errei, sou culpado, me perdoa, Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, no mesmo momento, vai falar para ele, você está perdoado, Davi. Mas a consequência viria sobre os seus filhos e sobre a sua casa, não mais se apartaria a espada. Meus irmãos, quantas vezes, quando somos repreendidos pelo Senhor, nós colocamos culpa no pai, na mãe, no filho, na tia, na avó, no marido, na esposa, no presidente da república, no dólar. Colocamos culpa em qualquer coisa, damos justificativa, dissemos, mas Senhor, é que eu não queria. Mentira, queria sim, claro que queria. O pecado não nos pega pela mão e faz, nós é quem escolhemos fazer. E Davi reconhece o seu pecado e pede perdão do Senhor. Meus irmãos, esse era um homem segundo o coração de Deus. Não foi um homem que não pecou, não foi um homem que não errou. A gente está conversando sobre santidade, né? E o santo não tem a ver com aquele que não peca, porque senão não teria nenhum santo. Mas santidade é assim, um posicionamento do nosso coração de eu quero ser separado ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu quero obedecer às leis e os mandamentos de Deus. Eu quero agradar ao meu Deus e não viver mais amoldado aos padrões deste mundo, não viver mais fazendo a minha vontade. Davi pecou, Davi caiu, Davi errou, fez uma coisa terrível, mas se arrependeu do seu pecado. E meus irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês que não importa o que você tenha feito, não importa qual tem sido o seu pecado, o Senhor tem perdão para a sua vida. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só que para o Senhor nos perdoar, nós precisamos primeiro reconhecer e precisamos nos arrepender. Meus irmãos, eu não sei que tipo de vida nós temos levado até aqui, mas eu sei que o Senhor tem nos chamado para uma nova vida. E como sempre costumo falar na EBD também, não é de forma nenhuma passando pano em cima de pecado não. Pecado é pecado, acabou. Mas eles podem ser perdoados no Senhor. Eu vim aqui contar a história de um grande homem de Deus e dizer que você também pode ser, no tempo de hoje, um grande homem, uma grande mulher, um grande adolescente, uma grande criança, um grande jovem do Senhor. Eu quero dizer que nesse tempo, assim como nos tempos de Davi, o Senhor continua procurando aqueles que são puros de coração, aqueles que têm o coração nele, aqueles que atraem a presença e o olhar do Senhor. O Senhor continua procurando, como diz a palavra, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E então, meus irmãos, vamos responder agora a segunda pergunta: o que significa sincero? O que significa honesto? Dependendo da versão que você estiver lendo, você pode ver também integridade de coração, sinceridade ou até mesmo retidão. E se for buscar o texto original lá no hebraico, você vai encontrar alguns significados como inocência, simplicidade e retidão. Quando eu imagino um coração com essas características aqui, eu imagino um coração que não é orgulhoso, um coração que é humilde, um coração que não esconde nada de Deus, um coração que deseja fazer o que é correto, um coração que se arrepende. Vamos ler agora o Salmo 51, para nós finalizarmos com a graça do Senhor. Este homem Davi, que pecou contra Deus e se arrependeu, escreveu o Salmo 51. Ele diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Meu irmão, eu não sei como é que fica o teu coração lendo essa palavra, mas você pode dizer junto comigo diante do Senhor: Senhor, apaga os meus pecados. Esse é o teu desejo nessa noite? Repita de novo: Senhor, apaga os meus pecados. No versículo 2 ele vai dizer: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Davi sabia que se não fosse o Senhor para purificar e dar a ele um novo coração, mais cedo ou mais tarde ele cairia no mesmo pecado, se não em outro pecado. Davi sabia que precisava de Deus. Davi tinha dependência do Senhor, e ele continua: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. Próximo versículo. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Repare que Davi rasga o coração diante de Deus. É como se Davi dissesse: Senhor, eu sou mau, Senhor, eu penso no que é mal, Senhor, eu desejo fazer o que é mal, Senhor, me dá um novo coração, purifica o meu coração, limpa o meu coração, porque eu sei quem sou e eu sei que eu vou cair de novo. Por isso livra-me, apaga os meus pecados. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Meus irmãos, o que o Senhor quer de nós, de mim e de você, é um coração sincero. Algo que tenho aprendido nessas últimas semanas e feito isso nas minhas orações com o Senhor, é dizer tudo o que se passa na minha mente e no meu coração. É dizer: Senhor, eu queria fazer o que é mal, Senhor, eu pensei nisso, Senhor, me deu vontade de fazer isso, Senhor, às vezes eu fico assustado com os meus próprios pensamentos, Senhor, tenha misericórdia de mim. E você pode dizer isso para o Senhor. Se você ficou raiva de alguém, diga para o Senhor: Senhor, estou com raiva. Se você sentiu ódio de alguém, diga: Senhor, o ódio toma conta do meu coração. Se você já pensou em matar uma pessoa, diga: Senhor, eu queria apertar o pescoço. Se você já pensou em dizer o mal, em contar mentira, quando sabia que era para contar a verdade, pare de dizer: não, eu queria fazer. Não, você quis mentir, quis fazer o que era errado. Diga ao Senhor: eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é o teu pecado, não sei se é pornografia, mas pare de dizer: eu não quis entrar no site, eu não quis clicar. É mentira! Quem clicou foi você, quem clicou foi eu. Que a gente possa dizer para o Senhor: eu quis fazer o que é mal, eu quis fazer até mais. Senhor, eu sou ruim, Senhor, me ajuda. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Nós precisamos clamar a atenção de Deus e parar de fazer jogo com o Senhor.
como se Ele não conhecesse nosso coração, como se Ele não soubesse o que há dentro de nós, como se Ele não conhecesse as nossas maldades. Tudo que o Senhor quer é um coração sincero. Por isso, meus irmãos, nesse momento, durante a canção, diga para o Senhor aquilo que ninguém sabe, só você e Deus. Eu vou dizer daqui. Diga para o Senhor tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que você sabe que não tem que estar lá, tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. Diz para Ele cada um dos pensamentos que já passaram na tua mente hoje. Peça perdão do Senhor. Que, meus irmãos, o Senhor é aquele que conhece todos os nossos pecados, mas que é capaz de apagar cada um deles. Diga para o Senhor: Senhor, não te lembres mais dos meus pecados, Senhor. Purifica-me, lava-me, Senhor. Isso só vai ser possível, meus irmãos, se nós reconhecermos diante de Deus. Dê nome aos teus pecados, diga a cada um deles e peça ao Senhor: Senhor, existem alguns que não estão vindo na minha mente agora, mas o Senhor sabe, e eu quero mencionar esses também. E, meus irmãos, uma vez perdoados pelo Senhor, vocês não podem mais ser julgados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Não há condenação para aqueles que receberam perdão dos seus pecados. Se o diabo vier para te apontar esses erros de novo, se o diabo vier para te fazer lembrar de onde você estava e de onde você caiu, você pode repreendê-lo, dizer: sai daqui, o Senhor perdoou os meus pecados, sai daqui, agora eu sou uma nova criatura, sai daqui, porque tudo se fez novo, sai daqui, eu não quero te ouvir, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e Ele tem pensamentos de paz e não de mal em relação a mim. Que você possa dizer ao Senhor agora: me ajuda, Senhor. E caso os irmãos estejam ouvindo e se identifiquem, eu também quero dizer: além da ajuda do Senhor, vocês vão precisar da ajuda de alguém. Spurgeon certa vez disse que o orgulho é a galinha que choca todos os ovos, todos os pecados. E se há uma coisa dentro dos nossos corações, é o orgulho. Afinal de contas, eu não quero que as pessoas saibam o que eu faço em secreto. Mas, meus irmãos, há pecados, há problemas e dificuldades que só é possível vencer quando rompemos com a barreira do orgulho. Quando dizemos para Deus e dizemos para o outro: me ajuda. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Peça ajuda. Nem que seja para essa pessoa te perguntar: e aí, está vencendo? Está tudo bem? Mas faça alguma coisa, meu irmão. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Viva uma vida santa diante da presença do Senhor. E lembre-se sempre que se você venceu esse pecado, o outro que ainda não venceu precisa de graça e de misericórdia. Depois de perdoados, que não nos tornemos religiosos e nos esqueçamos que o Senhor nos perdoou, mas nos lembremos que, como Ele foi capaz de nos perdoar, Ele também pode ser capaz de perdoar o outro. Que olhemos para os nossos irmãos com um olhar de graça e de misericórdia. Que como é fácil a gente olhar para o outro, a gente julgar o pecado do outro e considerar que o pecado dele é muito pior do que o meu. Meus irmãos, que nessa noite possamos nos identificar como os maiores pecadores desta terra e possamos pedir a ajuda e o auxílio do Senhor. Vamos orar? Curve a tua cabeça nesse momento.
Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou, Senhor, aos nossos corações. Primeiro ao meu. Obrigado pela certeza de que o Senhor está aqui nos ouvindo, Senhor. E obrigado, Senhor, por ver aquilo que homem algum pode ver, que é o nosso interior, é o nosso ser. Que o Senhor nessa noite possa olhar para cada coração aqui, Senhor, e ver arrependimento, e ver o desejo de voltar aos teus caminhos. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações nesta noite e ver, Senhor, que eles desejam fazer o que é certo e que eles estão cansados de errar, Senhor. Que o Senhor possa ver os nossos corações hoje, sinceridade e honestidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder dizer as palavras de vida eterna, sendo eu o maior pecador de todos. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui, Senhor. Por aqueles que estão assistindo a transmissão, aqueles que vão ver não sei quanto tempo depois, mas que o Senhor possa falar com cada vida e cada coração, Senhor. E que possamos todos voltar ao primeiro amor, voltar aos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.